Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar aí aqui mais um webinar, tá? Hoje a gente vai falar do lançamento da APAC, que é o OptDist 2, e a gente vai fazer algumas vertentes para a parte de precisão e rastreabilidade que essa nova instrumentação pode trazer para o seu laboratório, tá? Então, mas antes de a gente começar a falar um pouco do webinar em si, a gente vai explorar um pouquinho a PensaLab. Não sei se todos aqui estão familiarizados com a empresa, mas eu gostaria tomar um pouquinho esse tempo de vocês para apresentar a nossa empresa. Então, a PensaLab foi fundada em 1996. Ela é especialista em instrumentação analítica para laboratório, processo e também em serviços. Então, todos os equipamentos que nós comercializamos hoje, a gente também dá esse suporte de pós-venda para esses equipamentos que nós já comercializamos. Atualmente, nós estamos com mais de 200 colaboradores espalhados pelo Brasil, tá? Então, a gente tem uma atuação muito forte no pós-venda dentro do território nacional e também nós temos algumas vertentes no mercado da América Latina, tá? Atualmente, a nossa sede fica em Perdizes, São Paulo, capital, tá? Mas a gente tem alguns outros escritórios espalhados pelo Brasil. Temos portfólio diversificado que pode atuar em vários mercados. Claro que agora o webinar é muito mais voltado para óleo e gás e, e biocombustíveis, mas a gente tem grandes vertentes para alimentos, bebidas, farmacêuticas, entre outras, tá? E nós temos o nosso próprio estoque, que conta com várias peças, principalmente consumíveis e sobressalentes de alto giro, ficam na nossa sede aqui em Perdizes, para poder abastecer os nossos clientes de uma forma mais ágil. Tá, então, mostrando um pouco o nosso comprometimento, com mais de 28 anos de história, a gente tem a liderança do mercado de mais de 15 anos, especialistas técnicos com mais de 10 anos junto com a empresa, foco total na instrumentação analítica, não importa se é para laboratório ou processo. Temos uma equipe de pós-venda e corpo técnico correspondente a 55% do total de colaboradores, então desses 200, mais da metade são voltados para pós-venda, para poder dar uma maior assessoria em campo para esses nossos clientes. Vendas baseadas em produtos de alto valor agregado, apoiados em uma equipe comprometida e qualificada de pré-venda, venda e pós-venda. Então, a equipe toda voltada para entregar uma solução, não apenas uma instrumentação analítica, mas sim uma solução para o nosso cliente, né? E operações e logísticas otimizados, com estoque inteligente de peças e consumíveis de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então, a gente, após alguns equipamentos são vendidos no mercado, a gente estuda esse parque instalado e vê a recorrência dessas vendas. Então, a gente sabe que em quanto tempo a gente precisa ter essa peça no nosso estoque para poder abastecer os nossos clientes de uma forma ágil. Então, quais são os nossos serviços que a gente pode ofertar para esses nossos clientes, tá? Então, engenharia e aplicação. Isso pode ser tanto no pré-venda como no pós-venda, tá? Manutenção preventiva e corretiva, calibração e validação das nossas instrumentações, partida e comissionamento, operação assistida. Então, a gente tem vários momentos em que há essa operação assistida junto com o suporte remoto. Treinamentos, então a gente pode ofertar treinamentos para vocês. Eu já tenho o equipamento, mas a minha equipe, por algum motivo, mudou ou precisa de uma reciclagem. A gente pode ofertar esse parte de treinamento, construção de um novo laboratório e fornecer equipamentos para processo do início ao fim, tá? Então, aqui é um pouco do perfil da PensaLab, o que nós conseguimos entregar no mercado atualmente, e a gente daqui para frente vai começar a falar um pouquinho mais do webinar, que sim, o foco no momento para essa apresentação, tá? Bom, quais serão os pontos abordados? Então, a gente vai falar um pouquinho da importância da destilação atmosférica. A gente vai essa importância, o que realmente o combustível vai estar
sendo tratado dentro dos motores, o comportamento dele dentro do motor em uso, tá? Exigências desafiadoras, como o mercado nacional entende que a resposta do equipamento tem que ser, quais são as diretrizes, o que é regulado pelo mercado nacional hoje, junto à ANP. Na sequência, a gente vai falar um pouco de instrumentação, que seria o foco, o OptDist, apresentar para vocês o equipamento. Vamos fazer uma conclusão, um resuminho desse equipamento e vamos abrir a sessão para perguntas. No momento que a gente abrir a sessão para perguntas, eu gostaria de adiantar aqui, eu vou colocar alguns questionamentos para vocês no próprio Zoom, para que vocês possam responder. Isso ajuda a gente a melhorar os nossos serviços, entender se todo o público-alvo está sendo atingido, então isso agrega valor ao que nós estamos oferecendo aqui e futuramente. Tudo bem? Então vamos lá. Então, importância da destilação atmosférica, tá? Primeiro ponto que a gente pode falar aqui, quando a gente fala de destilação, a gente está querendo caracterizar um combustível. Não importa se ele é gasolina, diesel, etanol, uma mistura para biocombustível. Então, quando a gente fala biocombustível, é a gasolina com etanol, ou o diesel com biodiesel. Então, aqui a gente já está começando a falar um pouco dessa natureza mais sustentável. Mas, indiferente dessa natureza sustentável, a característica de destilação é extremamente importante para esses combustíveis que pode afetar, como eu coloquei aqui na imagem, a partida do motor. Então, quando a gente tem aquela curva de destilação, que é um resultado obtido do nosso equipamento, a gente vai ter alguns pontos de destilação no início dessa destilação. Vamos supor de ponto inicial a próximo de 5%, ele vai ser responsável, diretamente responsável, para a partida do motor. Tá? Então, se for um motor a diesel, se for um motor a gasolina, essas temperaturas são muito importantes no momento da partida do motor. A faixa intermediária da destilação vai ser mais responsável para o aquecimento do motor. Então, aqui na imagem eu faço uma alusão do motor ficando vermelho, vamos dizer assim, que é o momento que ele se mantém aquecido para melhor performance mecânica do motor, tá? E o combustível tem total sinergia com a performance do motor e o seu aquecimento para que ele consiga funcionar da melhor maneira possível por longos tempos, né? E também a parte final da destilação, a gente tem que tomar um cuidado para que não tenha vários resíduos. Então, não pode ter uma temperatura muito alta, não pode ter formação de resíduo muito alto, que vai acarretar automaticamente nesse fenômeno que muitas vezes a gente vê em carros mais antigos, pelo menos que rodam nas nossas cidades e rodovias, que são essa fumaça preta, ou mistura até mesmo com óleo, mas é um indicativo que o combustível não está legal, e claro, o motor também não está mais legal, mas é um indicativo realmente que o combustível colocado não está dentro das especificações. Então, a caracterização da destilação durante todo esse ensaio, a grosso modo, serve para a gente poder mitigar e prever o comportamento do combustível durante seu uso. Então, se for, mesma coisa acontece com querosene de aviação, que atualmente é chamado de jet. Então, o jet também tem esse mesmo comportamento. No momento da partida da turbina, onde a turbina está se aquecendo, e ele realmente já aquecido em alta performance. Então, tudo isso é muito importante no momento da aquisição do instrumento e por que tê-lo em seu laboratório, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das exigências desafiadoras que nós enfrentamos no mercado nacional. Claro que a gente tem outros mercados que têm exigências um pouquinho diferentes, mas vamos falar exclusivamente aqui do Brasil, o que, que ele nos oferece, tá? Então, o mercado nacional exige respostas rápidas para para que a gente tenha uma resposta rápida quanto ao resultado em si, quanto até a performance do equipamento. Então, a velocidade da resposta é tão importante quanto a qualidade da informação.
Então aqui a gente precisa de respostas rápidas, mesmo assim com qualidade. Com essa cultura em mente, há uma exigência de processos bem definidos, tá? Tecnologia adequada, evitando paradas críticas. Então, da mesma forma que nós precisamos de respostas rápidas, caso a instrumentação pare por algum motivo, essa parada seja rápida, que a gente não pendure muito tempo para resolver algum problema. Então, nesse intuito, um pouquinho eu vou fazer mais para frente uma conexão com este assunto, tá? Olhando agora para a perspectiva de destilação, o tempo de análise seguido pela D86, que é a norma principal para a destilação atmosférica, não nos dá margem de melhoria de tempo, mas há um ponto que a norma não não diz um tempo necessário para a sua execução. E qual seria esse tempo? Seria o tempo que o equipamento está pronto para uma próxima análise. Então, eu acabei a destilação. Então, ele vai ter que resfriar a sua resistência de 600 graus, dependendo do produto que você está destilando, até próximo ao ambiente, numa velocidade rápida, para que ele esteja pronto para um próximo teste. Então, eu consigo, com isso, aumentar um pouco mais a minha produtividade e ter respostas confiáveis. Um outro cenário que a gente tem que se preocupar também são os resultados precisos. Respostas rápidas não significam respostas apressadas. É preciso combinar agilidade com precisão. Então, em ambientes onde a margem de erro é mínima, que a gente está falando de destilação, e muitas vezes o processo pede que algumas misturas são colocadas no combustível para que a gente trabalhe muito no limite, é super importante. E com isso, a agilidade na resposta também é essencial. Então, a gente vai mostrar aqui uma solução para vocês com alta precisão aliada a essa parte de velocidade, tá? E juntamente a esta velocidade, a essa precisão, a gente vai estar também ofertando uma maior rastreabilidade nos ensaios, tá? Então, eu deixo até aqui uma perguntinha. Seus dados ou resultados são 100% rastreáveis? Para cada dado gerado, precisa de uma origem clara, um caminho documentado e um destino validado. Isso é rastreabilidade. Então, a rastreabilidade conecta o passado ao presente. Permite entender o que foi feito, como foi feito e por quem foi feito. Então, aqui, eu vou mostrar algumas características que foram adicionadas ao instrumento para aumentar a sua rastreabilidade e fazer com que você, usuário, tome a melhor decisão também para a vida útil de alguns componentes. Tendo tudo isso em vista, que eu comentei do desafio do mercado, a gente tem também os desafios regulatórios, vamos dizer assim. Tá? Então, é um recorte da resolução da NP 807 para gasolina. Tá? Eu tomei a liberdade de pegar só os pontos de destilação, que é o ponto de interesse aqui, e separando entre gasolina A e gasolina C, e os seus pontos de interesse, que seriam os 10% evaporados, 50, 90, ponto final de ebulição e o resíduo. Tá? Então, tudo isso leva em conexão àquelas primeiras imagens que eu comentei. Então, por que eu preciso dessa temperatura de 10% evaporados de 65 graus Celsius? Para facilitar a partida do motor. 50 a 90% para manter o motor aquecido sem engasgos. O resíduo não pode ser maior de 2%, para que eu não tenha muito resíduo lá dentro, formar borras dentro do motor e com o tempo esse resíduo ser carbonizado e começar a sair fumaça do meu carro, por exemplo. Tá? Então, tudo isso faz uma conexão com a resolução e aqueles comportamentos que eu falei no início da apresentação. O mesmo acontece aqui com o diesel, tá? Então, a gente tem diesel A e diesel B, o diesel B com a mistura com biodiesel, e os pontos de interesse, que seriam o 85% recuperado máximo e os 95% recuperado máximo também. Tá? Já para querosene de aviação, que agora a gente chama de jet, a gente tem algumas particularidades de vários produtos. Tá? Então a gente tem tanto o jet A, então aqui eu comento um pouco da diferença do jet A para o jet A1 e o jet C, tá? Mas
Resumidamente, o Jet A, querosene de aviação de origem fóssil, o PC seria ponto de congelamento. Então, ponto de congelamento de até menos 40 graus Celsius, tá? Já o Jet A1 já tem um ponto de congelamento um pouco mais, um pouco mais baixo, que é de menos 47 graus Celsius. E o Jet C seria a mistura entre um bioquerosene de aviação com o querosene de aviação de origem fóssil, tá? As porcentagens de mistura hoje, pela portaria da ANP, podem variar de 10% a 50%, dependendo de qual querosene você vai estar utilizando, dentro desse universo que eu estou mostrando aqui nessa tabelinha, que vai do alternativo SIP até a mistura dos alternativos SPK-FT e o SPK-HEFA. Tá? Então, dependendo do que você for trabalhar, vai ter uma mistura diferente, e quando você testar o querosene de aviação alternativo, ele vai, dependendo do qual é a matriz, vai ter um valor de trabalho máximo para cada uma das faixas. E para gasolina de aviação também. Pode ser de menor escala do que do querosene de aviação, mas a gasolina de aviação ainda é muito usada na aviação. Tá? Então temos esse cenário atual, com 10% de evaporado, 40% de evaporado, 50%, 90%, ponto final de ebulição. A norma aqui pede para fazer uma adição da temperatura obtida em 10% com 50% e não pode ser menor que 135 graus Celsius. O valor de recuperado, resíduo e perda. Tá? Então, todos esses pontos são muito importantes como dados para um fabricante de turbina, para um motor e assim por diante. Tá? Então, tendo essa visão macro dos desafios do mercado, de como está a nossa resolução nacional para alguns dos componentes, dos combustíveis, perdão, a gente vai conseguir agora mostrar um pouquinho da instrumentação. Né? Então, a instrumentação a gente vai falar especificamente aqui é o OptDist 2. Então, apresento-lhes o OptDist 2. Ele tem esse design agora, tá? Não sei se todos aqui já viram o OptDist original, que a gente chama, ou um, que a gente vai começar a fazer essa alusão da versão anterior, chamando ele de OptDist 1 e fazendo um elo ao OptDist 2, mas ele vai ter essa cara agora padronizada dentro do universo da própria PAC. Agora todos os equipamentos comercializados têm esse design com uma cor predominante preta. Tá? Então, aqui a gente vai falar em tópicos e eu vou abordar mais à frente esses tópicos nos detalhes, tá? Então, excelente repetibilidade e reprodutibilidade. Ele tem um novo sistema de refrigeração do condensador via termosifão, tá? Então, abandonamos a utilização de um compressor e agora utilizamos um resfriamento para o condensador por termosifão. Otimizador duplo, a gente chamava de optimizer, tá? Eu vou entrar nos detalhes de cada um antes, mas o OptDist 1 anteriormente tinha apenas um, e agora nós estamos trabalhando com dois medidores de infravermelho no equipamento. Facilidade de uso, agora temos uma nova interface com o usuário, luzes de status de alta visibilidade, né? E capacidade de integração com o PACE. O PACE é um novo software que a PAC desenvolveu, que não é o objetivo desse webinar, que a gente pode abrir isso numa outra ocasião, mas é um software novo da PAC e ele já está com a compatibilidade integrada nele. Tempo de disponibilidade e confiabilidade. Então, esse assunto se liga diretamente àquele tempo de respostas rápidas. Então, nós temos uma montagem modular do equipamento. Eu vou conseguir mostrar isso para vocês, como seria essa montagem modular. Temos um elevador do aquecedor, onde fica o balão, e a porta do próprio, que fica na frente do balão, automatizados. Então, não tem mais uma alavanca ou uma roldana, algum sistema manual que faça com que a resistência se acople ao balão. Isso é tudo feito de forma automática, apertando Start no equipamento, ele faz isso automaticamente.
tá? E garantia de segurança aprimorada. Então, a gente tem detectores de incêndio no equipamento, detecção automática do balão e da placa de aquecimento e resfriamento aprimorado do frasco ao fim do teste, que também faz aquela alusão dos primeiros slides que eu comecei em respostas rápidas. Então, vamos entrar um pouquinho aqui na parte dos detalhes de cada um desses pontos que eu mencionei. Então, nós temos aqui a interface. Então, aqui eu tenho uma imagem do display do equipamento mostrando a parte gráfica, tanto do perfil da destilação, como uma ilustração da destilação montada com balão, condensador e proveta, onde você consegue ter um acompanhamento completo do ensaio, tá? Então, uma nova interface, layout familiar, então ele é muito parecido com o OptiDist 1, o original, né? Fácil acesso e ações comuns. Agora a gente migrou uma memória para 5.000 resultados, tá? O display aumentou para 10,5 polegadas, tá? Eu comentei das luzes, eu vou mostrar daqui a pouquinho as luzes indicadoras do equipamento. Ele tem um manual completo do usuário disponível no próprio instrumento, então, caso vocês precisem consultar alguma informação, há um manual no próprio instrumento, tá? Então, você vai na seção de sobre a instrumentação, lá vai ter o manual e você consegue abrir o PDF para fazer algum tipo de consulta rápida. E, claro, o manual vai eletronicamente para vocês no momento da aquisição, para vocês terem uma cópia e poderem tratar essas informações da melhor maneira possível, tá? Você pode agora classificar os produtos como favoritos, em vez de procurar uma lista, você tem um produto que a rotina é alta dele, então você não precisa procurar ele numa lista grande de grandes variações de produtos. Ele já está lá como favorito, você chama ele para aumentar a sua produtividade. Gráficos em tempo real, rotina de verificação de integridade sob demanda e pré-visualização do relatório na própria tela. Então, tudo que acontecer com o equipamento, todo o resultado que ele for sendo detectado, ele coloca na tela em tempo real. Então aqui a gente tem a luz de status. Ele fica na parte superior do equipamento, como vocês podem ver aí nesse vídeo, e você consegue fazer essa alteração de cores, tá? Então você tem escolher entre verde, azul piscando para te chamar mais atenção. Ele pode ter essa luz laranja, vermelho piscando, ou vermelho constante, tá? Ou até mesmo o verde piscando. Isso você consegue fazer alteração diretamente no display do equipamento, tá? Mas o importante aqui é a luz de status do instrumento fica na parte superior do instrumento, que permite a visualização completa, independente de onde você esteja no laboratório, tá? Então, se você estiver atrás do equipamento e acontecer algum alerta de segurança, e você escolheu que esse alerta seja vermelho piscando, por exemplo, você vai conseguir ver essa informação mesmo estando atrás do equipamento, mesmo estando distante, porque ele vai realmente brilhar dentro da capela, por exemplo, tá? Então, é muito importante esse ponto para que você tenha maior segurança e maior confiabilidade no instrumento e ter essa visualização não só próximo ao equipamento, mas numa distância segura. Um outro ponto muito importante aqui de alteração foi o resfriamento por termosifão, tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração, na verdade, é a própria imagem do condensador fora do instrumento, tá? Esse novo sistema de resfriamento, perdão, ele funciona com um elemento Peltier no topo, tá? E toda a circulação é feita por esse efeito termosifão, tá? Então, o líquido que resfria e que circula, perdão, dentro do tubo condensador, ele circula sozinho, não precisa de uma bomba. A circulação é dada por diferença de densidade. Então, enquanto o líquido frio desce, o aquecido, que já trocou calor com a sua amostra dentro do condensador, sobe. E esse fluxo é toda vez que começa uma destilação. E não para enquanto a destilação não acabar, tá? Então, você sempre vai ter um controle da sua destilação, da temperatura do condensador, muito fina, tá? Você só vai precisar desse elemento e todo o resto da temperatura é controlada por esses Peltiers, tá? É diferente de outros sistemas que têm vários.
elementos Peltier espalhados pela próprio tubo condensador e pode, por ser diferentes componentes, apesar de serem construídos da mesma maneira, pode oferecer diferentes gradientes de temperatura em pontos diferentes do próprio condensador. Aqui, já que a gente trabalha só no topo do condensador, que faça essa circulação, a gente garante uniformidade de temperatura em todo o tubo condensador. Otimizador duplo ou optimizer, tá? Então, como a gente pode ver aqui na imagem, eu vou até apontar aqui, a gente tem dois orifícios. Então, a gente tem o orifício de baixo, que é o primeiro ponto, voltado para o líquido do balão, e um segundo ponto na parte superior, que fica próximo aqui vamos chamar do pescoço do balão, tá? Fica monitorando a temperatura do líquido ou do vapor proveniente do balão de destilação, tá? Esses parâmetros são muito importantes para eliminar tentativas e erros para enquadrar amostras de diferentes composições dos grupos AD86, tá? Onde o Optimizer irá atuar desde o início do aquecimento até os 5% destilados. Então, se você tem uma amostra que foi produzida de uma forma diferente e que quer fazer algum experimento no destilador, você pode colocar no OptiDist 2, que ele vai enquadrar na melhor forma possível dentro dos parâmetros da D86 para fazer uma destilação correta desde o início, para que você não fique nas tentativas e erros para determinar as temperaturas iniciais de aquecimento para atender às exigências da própria D86 de tempo de primeira gota, tempo de recuperação dos 5%, se for uma gasolina, por exemplo. Então, acaba minimizando tentativas e erros aqui. E para produtos já conhecidos, você sempre vai ter um programa de destilação padronizado e sempre monitorando o comportamento da sua amostra, tá? Então, esse algoritmo otimiza o controle de aquecimento para manter as taxas de destilação dentro dos requisitos do método. Então, ao final dos 5%, o que a norma pede? Ele pede que se obedeça a taxa de destilação de 4 a 5 ml por minuto. Então, é isso que o Optimizer vai fazer. Vai fazer com que, quando chegar nos 5% de destilação, a temperatura e o fluxo de produto sendo recuperado seja o mais próximo possível dos 4 a 5 ml por minuto, para não ter nenhuma variação drástica durante o resto da destilação. Aqui, falando um pouquinho do encaixe otimizado, a imagem aqui mostra um pouquinho o próprio encaixe, a resistência sendo levada até o balão de destilação e a porta frontal sendo fechada automaticamente, tá? Como diz aqui no próprio slide, posicionamento automático da resistência e qual é o intuito aqui? O principal vertente não é só a automação. O novo design do equipamento elimina os espaços vazios que possam ter entre a placa de aquecimento, que pode ser de 38, de 50 milímetros, 32 milímetros, dependendo do produto que você está trabalhando, e o balão de destilação. Aqui a gente não quer que ocorra esse fenômeno, por exemplo, que está aqui nessa imagem abaixo, onde a gente, a olho nu, a gente consegue ver o espaço entre o balão e a placa de aquecimento, bem nessa região, e a gente ainda consiga enxergar os filamentos que estão incandescentes durante a destilação. Então você perde muita eficiência de aquecimento quando você tem esse tipo de comportamento e fenômeno durante a destilação. Então esse encaixe sendo perfeito, você consegue resultados mais coerentes, mais consistentes durante uma destilação. Então, falando um pouquinho de performance. Então, aqui a gente faz uma comparação entre o OptiDist 1 e o OptiDist 2, o OptiDist original e assim por diante, tá? Mas aqui a gente pegou uma amostra de diesel, amostra de referência, um MRC, tá? Então, a gente fez uma comparação aqui. Temos em azul o OptiDist 2, em laranja o OptiDist 1, e a gente vê um pouco esse comportamento em repetibilidade, utilizando o MRC de diesel e a reprodutibilidade comparando outros equipamentos, tá? Então a gente consegue ver aqui que o OptiDist 2 tem um comportamento
mais consistente durante toda a sua destilação, comparando com ele mesmo, e comparando com outros OptiDist 2, ele tem uma flutuação também menor de resultado. Tá? Aqui também, para uma amostra com 10% de etanol, tá? A gente tem esse comportamento para repetibilidade e para reprodutibilidade temos também um comportamento super interessante utilizando essa nova instrumentação. Diesel com 20% de biodiesel, tá? Aqui a gente consegue ver esse perfil dos resultados, tanto para repetibilidade como para reprodutibilidade, tá? Em todos os casos aqui, se a gente for comparar o que a norma preconiza de RP e repro, em todos os ensaios aqui elas estão dentro da estão esses resultados estão abaixo, melhor do que a norma pede de 86, tá? Então eu vou fazer um resumão, que eu só coloquei aqui três slides de três amostras diferentes, mas nós temos aqui um resumão da performance por completa. Então, esse estudo, esse resultado foi um estudo abrangente concluindo e comparando resultados do OptiDist 1 e 2, usando 10 amostras de gasolina e diesel, 9 laboratórios de clientes em 6 países diferentes. Ambos os instrumentos abrangem uma gama completa de amostras. Então, a gente tem aqui o comportamento comparativo entre OptiDist 1 e OptiDist 2 em repetibilidade, e a faixa em vermelho superior é o que a D86 fala que é a repetibilidade aceitável. Tá? Então a gente consegue ver aqui em azul o OptiDist 2 com resultados super próximos, o comportamento de ambos os equipamentos são super próximos, só que um pouquinho mais preciso. E o que é mais gritante aqui é a reprodutibilidade. Então quando a gente compara o OptiDist 2 feito no meu laboratório com o feito no laboratório B, ele tende a ter resultados mais consistentes. Então a gente consegue ver aqui que o azul ficou realmente bem mais abaixo que o OptiDist 1. Mas de qualquer forma, todos os resultados estão dentro da RP e Repro da própria D86. Tá? Então, como eu falei, a reprodutibilidade de ambos os instrumentos é em média inferior à metade da reprodutibilidade da D86. Isso graças a essas modificações de design que eu comentei. Melhor eficiência no sistema de refrigeração para o condensador, porque eu não tenho gradientes de temperatura no decorrer da tubulação do equipamento. Eu tenho melhor encaixe agora do balão com a placa de aquecimento, então eu não tenho gaps. Então eu consigo melhor aquecimento no balão e vamos dizer assim, aprimorar e aproveitar o calor da melhor maneira possível vindo da resistência. Com isso eu consigo resultados mais consistentes, com menor variação e mais precisos. E falando um pouquinho do design modular, para a gente tentar mitigar um pouco aquela parte do tempo do equipamento estando fora de operação, né? Então, nós temos aqui usando esse novo design, a PAC conseguiu fazer com que o equipamento seja modular. Então, se você precisar fazer alguma manutenção, a equipe da PaceLab no próprio laboratório de vocês, do cliente, consegue pegar partes exclusivas que podem estar apresentando problema sem ter que fazer várias intervenções no equipamento para poder investigar o problema. Então, esse design modular facilita e muito a manutenção e maximiza o tempo de atividade do instrumento. Eu posso trocar o módulo, porque é praticamente plug and play, e eu minimizo o tempo de inatividade do instrumento. Os módulos podem ser reparados no local ou substituídos conforme necessário. Componentes de fácil substituição, incluindo o Peltier, caso necessário, o bloco de aquecimento, a gente consegue trocar ele inteiro, a próprio display, o IHM, que seria a interface homem-máquina, entre outros componentes. Então, todos esses pontos, a gente consegue fazer essa troca em campo, não precisando de ferramentas específicas para que seja feita essa manutenção. Então,
facilitando a manutenção e minimizando o tempo de inatividade do seu equipamento, deixando ele altamente produtivo. E rastreabilidade? Agora a gente tem uma característica interessante no instrumento. O balão de destilação pode vir com um código de barras, onde o equipamento consegue identificar qual balão que você está usando e associá-lo ao resultado da amostra e ainda te dá quantas vezes o mesmo já foi usado. Então, para rotinas é, grandes, até de pouca rotina, mas o dado estatístico desse, desse balão vai ser muito valioso para vocês como clientes. Que ele vai te falar quantas vezes o balão já foi usado, se ele já foi estressado demais, se você consegue dedicar um balão para um tipo, uma matriz de amostra, poxa, esse balão vai ficar para gasolina, que eu consigo aumentar o tempo de vida útil dele. Poxa, esse aqui vai ficar para diesel, que eu preciso de um balão para poder estressar ele. Então aí você consegue ver qual foi o tempo de vida útil desse seu balão e conseguir se programar para compras para determinados produtos. E além de ter a rastreabilidade. Tá? Então você sabe que com aquele balão foi usado para aquele específico produto que obteve aquele resultado X. Então, com essas características, a gente consegue cercar ainda mais o universo de destilação atmosférica. Como vocês podem ver aqui, na, na base do balão de destilação, as placas de aquecimento hoje têm QR Code. Então, atualmente, a identificação é feita por QR Code de qual placa de orifício está sendo usada. Se é de 50 milímetros, 38 milímetros, 32 e assim por diante, dependendo da metodologia que você for utilizar. Então vamos para as conclusões, né? Comparando um pouquinho o OptiDist 1 com o OptiDist 2. Resumidamente, quais são as principais mudanças? Sistema de resfriamento. Abandonamos o compressor e agora estamos usando um sistema patenteado de termosifão que melhora o comportamento e o controle de temperatura durante a destilação de qualquer produto. Tá? Posicionamento da resistência, o encaixe da resistência direto no balão. Anteriormente era feito manualmente com uma alavanca na frente do instrumento. Com o OptiGist 2 é automático. Porta do balão. Anteriormente fechava-se manualmente, agora é automático. Resfriamento após o teste. Aquela ventoinha normal que circula o ar empurrando esse ar quente para fora do equipamento. Hoje o sistema é aprimorado, tá? Que leva mais ou menos de 3 a 5 minutos para resfriar o equipamento para ficar pronto para o próximo ensaio. Né? Detecção da placa de orifício. Anteriormente era feito por um micro switch. Hoje é por um QR Code, como eu falei anteriormente, por isso que a placa tem alguns desenhos de QR Code nele. E detecção de balão. O OptiDist original não tinha nenhuma detecção de balão. Hoje nós temos a possibilidade, um opcional, que é a leitura de código de barras do balão. Tá? Vocês podem continuar usando o balão do OptiDist 1 no 2? Podem. Tá? Não há problema. É que tem mais essa função no equipamento que é uma opção para vocês poderem utilizar um balão que vai te dar mais rastreabilidade e vai te dar um controle de processo muito mais, muito mais vasto. Tudo bem? Então, aqui, concluindo, resposta rápida, usando ainda aquela parte dos desafios, das exigências desafiadoras que eu falei no início da minha apresentação. Oferece resfriamento rápido após o término do teste entre 3 a 5 minutos. Tá? Resultados precisos, como eu falei, graças ao sistema de termosifão, melhor encaixe do balão com a placa de aquecimento e esse design compacto, fazendo com que o calor fique realmente ali no balão, eu tenho resultados mais precisos e mais consistentes. Rastreabilidade, balão de destilação com código de barras, aumentando sua rastreabilidade e te dando mais opções de controle de processo. Bom, aqui eu acabo essa parte do webinar usando esse slide. Eu vou colocar para vocês o,
o, deixa eu só voltar aqui, as perguntinhas que eu havia dito, para vocês poderem ir respondendo. E as perguntas que forem feitas no chat, ou quem quiser abrir o microfone, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Ó, esse equipamento serve para outras gerações, como a de balão de 300 ml. Para destilação de 300 ml, não há uma norma para destilação atmosférica que vá a 300 ml, tá? É Sórcia. Então, para destilação de óleo, por exemplo, que você comentou, de repente, dependendo da faixa de destilação desse seu produto, seja interessante fazer uma destilação a vácuo e não uma destilação atmosférica, que aí sim você tem uma, uma opção de balão com volume maior. E aí sim você consegue usar esses 300 ml, tá? O Reginaldo Júnior, o encaixe do balão no ponto do tubo condensador ainda é através da borracha de silicone? Sim. Nós utilizamos aquela borracha de silicone para fazer a, o encaixe entre o braço e o tubo condensador, tanto que é o mesmo balão que se usa no destilador um e 2. Reginaldo, o equipamento só aceitará os balões e provetos originais da PAC? É, você pode usar balões e provetas de outros fornecedores nacionais, por exemplo. Não há nada que te impeça de usar isso, desde que as dimensões descritas da norma D86 sejam obedecidas, né? Como eu falei, o uso do código de barras no balão é opcional. Há um balão específico para isso que já vem com código de barras, mas o balão do OptiDist 1 ainda pode ser utilizado. O equipamento não tem mais um compressor para resfriamento, agora é tudo através do sistema de Peltier? Correto. Agora tudo é por sistema de Peltier. Viviane Costa, o aquecimento atinge 600 graus ou entendi errado? A resistência de qualquer destilador atinge próximo de 900 graus, se necessário for. Claro que você tem o risco de entrar no ponto de fusão do balão de destilação e aí você minimizar demais o tempo de vida útil do balão ou pior ainda, ele quebrar durante a destilação e o seu equipamento acabar pegando fogo, mas os equipamentos conseguem atingir temperaturas maiores. Mas se você estiver pensando na parte da D86, a D86 preconiza que a temperatura de vapor seja até 400 graus. Tá? Mas a resistência, para conseguir atingir no vapor 400 graus, tem que ser bem mais quente que isso. Teve alguma mudança no sistema de detecção de incêndio? Não, é o mesmo sistema de detecção de incêndio, tá? Parece uma lâmpada, só que ela enxerga por comprimento de onda. Então, ela só vai realmente enxergar um comprimento de onda, não mesmo de um incêndio, da chama em si. É dessa forma que ele faz a identificação. Então, você vai ter um sensor igual ao do OptiDist 1, superior, próximo ao balão, e embaixo, caso tenha vamos supor que um balão quebre, e aí o líquido tende a descer por gravidade e pegue fogo. Então, também tem um detetor embaixo para que seja extinguido, identificado e extinguido posteriormente. William Menezes, como funciona esse sistema de aquecimento modulado? Você pode escolher a potência da resistência conforme o combustível? É, são, são pontos diferentes, tá, William? O aquecimento modular é o quê? Se você tiver algum problema nesse sistema aqui, eu posso trocar da maneira que eu quiser. Então, eu tiro ele, danificou de uma maneira crítica, eu não preciso trocar um componente, eu posso tirar um e colocar outro no lugar e ele continuar fazendo os ensaios. Essa facilidade que a gente quer passar para você de modularidade. Agora, na parte de escolher a potência, esse módulo serve para qualquer amostra. Então você pode destilar tanto gasolina como um diesel super pesado ou algum outro produto de vocês que estejam dentro das premissas da D86, por exemplo. O PT100 é o mesmo do modelo 1?
No 2, sim, é o mesmo PT-100. Tá? Ele tem o mesmo sistema de calibração, não, perdão, de ajuste de altura, com um gabarito atrás, você faz esse ajuste e ele fica para todos os seus balões, você não precisa se preocupar em fazer esse ajuste. Tudo bem, Janaína? A Tatiana Guimarães Ribeiro fez a seguinte pergunta: outras peças, perdão, utilizadas no OptDist 1, utilizadas para manutenção, ainda serão aplicadas no OptDist 2 ou muda todas as peças e configurações? O equipamento inteiro foi alterado, tá, Tatiana? Então, algumas peças podem ser utilizadas, sim, mas se for peça de manutenção, muito provavelmente nenhuma será utilizada. O que a gente consegue ainda utilizar é proveta, balão, o próprio sensor de temperatura, mas o próprio detector de chama a gente pode estar utilizando também, mas placas eletrônicas, alguns outros sensores são dedicados ao OptDist 2. William Arruda fez a pergunta do PT100, eu acabei respondendo agora, tá? Carlos Nascimento, por conta dessa nova codificação das placas, as que são utilizadas no OptGIS não podem ser utilizadas nessa nova versão? Isso, Carlos. Infelizmente, a gente não consegue usar as mesmas porque foram atualizadas. Não são as mesmas placas, então a gente precisa ser feita uma nova codificação. William Menezes fez a seguinte pergunta: quais são os principais cuidados de manutenção preventiva no sistema de resfriamento por termosifão e Moses Peltier no OptDist 2 e como eles interferem na manutenção exigida por sistemas de compressor? Bom, pessoal, o equipamento o OptDist 2 tem um sistema de diagnóstico que você pode ver a performance do Peltier. Claro que nós, da PensaLab, fazemos manutenções preventivas nesses equipamentos para ver também essa performance do Peltier, olhando a corrente e a milivoltagem, a tensão de alimentação e de saída de cada um deles. Você consegue fazer isso via diagnóstico para ver a performance dele. Tá? Então, a nossa equipe, caso você, nesse menu diagnóstico, observe alguma alteração significativa na performance, a nossa equipe vai lá e consegue diagnosticar em qual componente real que está tendo algum problema e se for o caso, fazer essa troca da peça de forma mais fácil, por ter esse sistema modular. Mas algum cuidado, não tem um cuidado específico, porque essa peça é toda selada. Você não tem, diferente do compressor que você tem que repor o líquido refrigerante, ver se o nível está ainda dentro, nesse sistema, você não precisa fazer isso. Porque você não tem perdas. O sistema é todo selado, ele só fica circulando lá dentro, esquenta, esfria, mas já que ele é enclausurado, tudo que por um acaso seja evaporado, ele condensa com o próprio resfriamento do Peltier. O Leandro Coriolano fez a seguinte pergunta: no caso do software, será possível ligar os dois OptDiscs, um ou dois, no PC para operação e backup de resultados? Sim, é possível colocar ambos os instrumentos utilizando. Você pode usar tanto o Pace, que é o software que eu havia mencionado, ou o Iris, que é um outro software da própria PAC, que você pode colocar todos os equipamentos da PAC nesse software. Então, você pode colocar ponte fulgor, você pode colocar a oxidação térmica para QAV, análises frias, ponto de congelamento, ponto de fluidez, você pode colocar todos esses equipamentos no Iris ou no Pace num único computador, se for necessário. Joab Gomes. O compartimento que fica, aproveita do destilado da amostra, contém algum sistema de refrigeração para que não ocorra perda de volume? Sim. O sistema é igual, tá? Com Peltier, só que ele não tem um líquido que circula na câmara da proveta, e sim há um ventilador atrás que sopra o ar gelado, já que a temperatura da câmara da proveta não precisa ser super baixa, igual do condensador, que precisa estar em 0 graus, e dependendo do caso, e no caso da destilação na proveta, a temperatura menor
temperatura prescrita por norma é 13 graus, então o máximo que ele precisa é circular esse ar gelado dentro da câmera. Então, é dessa forma que ele vai fazer o resfriamento, com o Peltier soprando um ar gelado para dentro da câmera e mantendo esse compartimento com ar gelado lá dentro. Bom, pessoal, eu acabei verificando aqui, essa foi a última pergunta. Não sei se alguém mais tem mais alguma dúvida quanto a- aos pontos até agora mencionados, mas eu agradeço muito a atenção de todos. Agradeço novamente pelo tempo de vocês. Essa é uma oportunidade que a PC Lab tem para mostrar as novidades do mercado, uma solução que podemos ofertar para vocês e o instrumento já foi lançado e há uma grande probabilidade de termos esse equipamento na Feira Analítica. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais de perto, ver, até mesmo mexer no menu do equipamento, visite-nos na Feira Analítica, esse equipamento vai estar lá e a gente consegue ter algumas informações, trocar algumas experiências para que possamos entregar a vocês futuramente mais soluções para as dores de vocês. Tá ok? Muito obrigado e tenham um ótimo dia.